Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna. Possível lista de dispensa do Sport Clube do Recife. Já tem jogadores que já deixaram o esporte, tem jogadores que estão deixando o esporte nesse momento, tem jogadores que o esporte não vai renovar e tem diretor também já informando que está saindo do esporte, ou seja, a varredura da pior campanha da história do Sport Clube do Recife na primeira divisão começou. E mesmo que o Sport hoje não tenha um presidente, afinal de contas tem o Yuri Romão, mas o Yuri Romão já falou que daqui a uma semana vai tá saindo e vai ter novas eleições no esporte. O Sport está sem presidente, sem um mandatário ali, né? Sem um cara forte do futebol. O Sport está sem nada, mesmo assim já tem algumas coisas sendo feitas aí. Vamos falar sobre essas saídas do esporte. Pedir para você se inscrever, ativa o sininho, deixa o teu like, dá essa moral pra gente. A gente tá voltando a trazer vídeo todo dia aqui no canal do Luna, então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente. E claro, se você quiser fazer uma contribuição aqui pro canal, você pode mandar aqui pra gente aqui, ó, um Live Pix. Você manda o Live Pix pra gente, eu vou receber tua pergunta e no próximo vídeo eu abro um espaço para responder a tua pergunta e você contribui com o canal aqui, tá bom? Então vai ficar aqui o vídeo inteiro aqui, você deixa de ser pirangueiro e dá uma contribuição pra gente aí. E só lembrando, ó, se você já é inscrito no canal, se desinscreve e inscreve de novo, porque como a gente voltou a fazer conteúdo, o YouTube precisa entender que a gente está fazendo conteúdo de novo e assim quando você faz isso, ele manda esse vídeo para mais pessoas, tá bom? Vamos lá, primeiro vamos falar sobre algumas saídas do esporte que já eram esperadas, tá? Primeiro, a gente sabe que o jogador Hereda, que veio emprestado do CRB, que o esporte tem opção de compra, chegou até bem no esporte, inclusive, não fica no esporte, tá? Isso porque o jogador ele veio para o esporte emprestado e o esporte tinha, como eu falei, essa opção de compra. Só que o jogador está há mais de 5 meses lesionado, tem uma lesão no pubis, inclusive a gente não tem nem previsão ainda, pelo menos o esporte não passou para ninguém, de quando esse jogador poderia voltar a atuar pelo esporte, tá? Então é um jogador que não fica no esporte, vai ser devolvido para o CRB e o CRB vai tentar ver o que é que faz. Eu acho interessante se o jogador tivesse um aval médico de que ele estaria 100% recuperado dessa lesão no pubis, eu acho interessante renovar um contrato de empréstimo com ele, tá? Agora, eu não sei se o CRB queria emprestar novamente o jogador. Acho que o CRB queria ganhar uma grana em cima, estava esperando ganhar essa grana em cima do Hereda, mas o jogador não atua, né? Então, assim, se tivesse um empréstimo, acho que seria interessante para o esporte, mas acho que dificilmente isso vai acontecer. Mas com o novo presidente, o novo diretor de futebol, as coisas podem mudar. Mas nesse momento o jogador está fora do esporte. Outro jogador que você nem lembrava desse jogador, está fora do esporte, é o Juan Xavier. O Juan Xavier, de 23 anos, é um jogador da base do esporte, né, que teve algumas oportunidades, mas não conseguiu vingar no time profissional. Foi emprestado para vários times, jogou Pernambucano da segunda divisão, né, estava no 13, inclusive lá da Paraíba, rodou alguns times, né, e esse jogador acabou acertando com o esporte a sua saída, a sua rescisão contratual. Então é um jogador que era da base do esporte, ele teve algumas oportunidades, acabou não dando certo e saiu do esporte. Eu acho que isso é bom para o esporte e para o jogador. Para o esporte porque é um jogador que não rendeu aquilo que se esperava, e para o jogador porque ele vai ter não é nem passe mais, vai ter os direitos na mão para poder escolher o que ele pode fazer da carreira. E é um menino de talento, né? Mas que ainda não vingou, não sei se é a questão física, não sei, mas é um jogador que não rendeu para o esporte. Outro jogador da base que saiu, que você nem lembra, é o Nasson. Né? O Nasson, que era um jogador zagueiro do esporte, ele deixou o esporte. Ele acabou acertando ali a sua rescisão contratual e não faz parte mais do esporte. Né? Eu vou até ver aqui para não falar bobagem o time que ele foi, porque parece que ele já fechou. Né? Mas é um jogador que deixou o esporte. Deixa eu ver aqui. Era um jogador que eu achei que poderia ajudar o esporte, tá? Ele já conseguiu a sua rescisão contratual, já inclusive no mês passado, né? E ele já está encaminhando a sua vida aí com o Imperatriz. Ele foi emprestado para o Imperatriz e a tendência é que ele continue no Imperatriz. Então é um outro zagueiro que para mim tinha muito potencial, mas que não ficou no esporte. Esse jogador já acertou e já saiu a sua rescisão. Talvez você nem sabia disso, tá? Mas o Nasson deixou o Sport Clube do Recife. E aí, tem 2 jogadores da base, mas esses estão saindo do esporte por conta de negociação, você sabe muito bem. O Riquelme, ele foi vendido para o Botafogo, um pouco mais de 7 milhões de reais, para mim, um valor muito barato. Inclusive, aí o diretor do esporte ainda veio com a conversa de que não, o esporte pode ganhar negociações futuras. É sempre essa conversa, o esporte não ganha bolhufas nenhuma. Mas é um jogador de qualidade que deixou o esporte porque foi vendido para o Botafogo. Inclusive, essa grana que vai entrar vai ajudar o esporte a tentar deixar as coisas em dia, né? Pagar os salários
dos funcionários, dos jogadores e tentar deixar as coisas em dias. E outro jogador que esse deve sair do Sport, inclusive esse ano ainda, talvez, na realidade nem sair do Sport, é ser negociado, porque ele só pode sair do Sport em março, é o Zé Lucas. Tá? O Zé Lucas é um baita de um jogador, grande destaque da seleção sub-17 brasileira, um jogador que é capitão, inclusive, da seleção sub-17, jogou muitos jogos da primeira divisão, inclusive ele voltou já pro Brasil, acabou ficando na 4ª colocação, o time no Mundial, perdeu as semifinais nos pênaltis e disputando o 3º lugar, teve um jogador que foi expulso do Brasil, acabou complicando, o Brasil acabou ficando com o 4º lugar no Mundial. Esse jogador, ele já voltou para Recife, mas a tendência é que ele não seja utilizado mais pelo Sport, até porque como é um jogador que está em negociação, você não pode arriscar ter uma lesão com esse jogador. Então esse jogador, ele não atua mais pelo Sport, pelo menos esse ano, tá sendo preservado para essa negociação. E segundo o Globo Esporte, segundo meu amigo Daniel Leal trouxe essa informação lá, esse jogador deve receber uma proposta, o Sport espera que ele receba uma proposta esta semana. Então, talvez tenhamos novidades aí sobre a saída do Zé Lucas, mas é um jogador que a gente já sabe que não fica no Sport, né? Porque deve ser negociado, porque é um baita jogador. E esse vai gerar uma boa grana. A expectativa do Sport é que ele seja vendido ali, o Sport ganha em cima mais ou menos 65 milhões de reais, o que é uma grana muito boa, acho que salvaria inclusive o ano do Sport em 2026. E outro cara que está saindo do Sport também, e esse já não deveria nem ter vindo, é o Enrico Ambrogini, né, como você queira pronunciar. Mas o Enrico, que ele é meio que o CEO do Sport, já informou que vai deixar o Sport após as eleições. Isso porque, segundo as informações que saíram também no Globo Esporte, ele conversou com as chapas que são candidatas e, ao que parece, nenhuma delas tem interesse no trabalho do cara. E realmente, acho que só o Yuri Romão foi o cara que quis o Enrico, porque o Enrico fez um trabalho muito ruim num time da 3ª divisão, que não deu certo, né? E acabou vindo para o Sport também fazendo um trabalho que não deu certo. Então assim, eu não vou colocar só na conta do Henrique, não vou colocar, óbvio. Mas a verdade é que ele não conseguiu render e está deixando o Sport também. Então a gente sabe que o Sport hoje não vai ter mais um CEO dentro do seu organograma ali de administrativo, pelo menos com o Henrique Ambrogini. Talvez tenha ver outro jogador, outro diretor, ou volte a ter um cargo de diretor abnegado, né? O que para mim é um retrocesso. E quem deve estar saindo também é o Thiago Gasparini, tá? A informação que eu tenho é que o Thiago Gasparini, ele não fica no Sport como executivo de futebol. E esse também fez um trabalho muito horroroso, né? Esse também fez um trabalho muito horroroso e deve estar saindo também. Então o Sport vai ficar aí sem os diretores, pelo menos até o novo presidente, que a gente não sabe até agora. A gente sabe que tem os candidatos, né? Que tem o filho do Milton Bivar, tem o Branquinho e tem também o Matheus Souto Maior. Esses 3 aí, eles são candidatos aí, pelo menos que passaram oficialmente para participar dessa eleição, tá? Quero saber a tua opinião, comenta aqui quem você acha mais que deveria sair. Tem uma porrada que eu acho que deveria sair, tá? Inclusive 80% desse elenco aí. Mas comenta aqui, quero saber a tua opinião. Faz a tua lista de dispensa aqui e, é claro, qualquer atualização eu volto. Trago tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço, até já. Tchau, tchau.